Boa tarde! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Pessoal que já está ao vivo aí, como é que está o áudio, imagem? Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Ei, Cileia, Francisca, Maria, Valtiene. Ah, beleza, o pessoal falou que tá tudo certo aqui no áudio. Aguardando um minutinho aqui enquanto a Maíra vai chegando. Qualquer oscilação no sinal, no áudio, na imagem, pessoal, por gentileza, vai nos comunicando aqui que nós vamos ajustando para ficar uma transmissão bacana para vocês. Deixa eu ajeitar que a Maíra já deve estar chegando. Deixa eu mandar aqui também um convite para ela. Hoje nós temos um bate-papo bem legal. Vamos falar sobre as sombras na alimentação. Vamos ter uma sequência bem intensa de lives aqui. Bastante assuntos aqui. Então, pessoal que estiver chegando hoje aqui no nosso contato, pode acompanhar nossas postagens. A Maíra chegou. Deixa eu colocar a Maíra aqui ao vivo. Agora acho que deu certo. Agora sim. Olá, Maíra, tudo bem? Ótimo, com você. Tudo jóia, graças a Deus. Seja bem-vinda. Gratidão. É um prazer ter você aqui também, dividindo a tela para mais um bate-papo bem especial aqui, um tema que eu tive algumas mensagens aqui no privado. O pessoal está animado com o nosso tema aqui de hoje. Sim. O pessoal também me Pessoal, divulgou bastante no direct lá, é, falando sobre o tema, curioso para saber que sombra é essa, Henrique. Meu Deus! Calma, vamos para lá que todo mundo vai entender. pessoal que já acompanha meu trabalho aqui, né, um pouco, eu falo bastante aqui no meu canal sobre as sombras, é um assunto que o pessoal tem interessado bastante, tem gostado, né, e as sombras, ela está por trás de todas as áreas da nossa vida também, inclusive na alimentação. E alimentação barra corpo, né, é um tema que o pessoal tem bastante interesse também. Então, juntou sombra, mais corpo, mais estética, mais alimentação, que também é um outro tema também muito importante, né, para os nossos resultados práticos também, para a nossa saúde. Então, o pessoal está bem animado, então estou bem feliz aqui com o nosso tema. Eu brinquei com a Eliane Xavier, inclusive vou ter uma live com ela também, a parte 3 na próxima terça-feira, sobre sombras, né? Falando sobre iluminando as sombras. Fizemos a parte um e na parte um eu brinquei com ela. Falei assim, esse assunto eu acho que vai ter parte 2 parte 3 e não é que teve, né? Inclusive já está na nossa terceira live. E hoje eu vou brincar com você também, né? Eu acredito que esse assunto vai render, eu acredito que vai ter uma parte 2 parte 3 aí, se o pessoal E gostar mais, também, né? Vai mandando pra gente aí que eu acho que esse assunto não dá para fazer numa live só, não. A gente vai precisar falar um pouquinho mais. Bom, se apresenta primeiro, Maíra, para o pessoal, quem não te conhece, se apresenta aqui para o pessoal. eu sou a Maíra, sou formada em nutrição. E dentro dessa caminhada, eu vim observando que, devido a relacionamentos, né, quando teve esse aumento de relacionamentos tóxicos, abusivos, né, aí dentro, só teve aumento, só teve crescimento. Aí, com esse crescimento de relacionamentos, tantos tóxicos, abusivos, que as pessoas começam a deixar, né, e vai se levando por esse relacionamento, começa a gerar uma ansiedade, começa a gerar aí um processo de buscar essa alimentação compulsivamente, de se priorizar em prioridade. Observando tudo isso, eu falei, cara, eu vou apoiar essas pessoas aí. Eu vou apoiar essas pessoas a realmente olhar para os relacionamentos, cuidar dos relacionamentos, liberando aí esse desapego, esse apego, liberando essa dependência emocional, olhando para o alimento de uma forma diferente, né? E olhando com o contexto geral. A gente traz o alimento, o corpo,
mas quando a gente vai lá nos relacionamentos, cura os relacionamentos, fazer esse processo de liberação de dependência e apego, a gente realmente começa a voltar para casa, para a essência, né? E aí a gente começa a realmente aí fazer escolhas de hábitos alimentares saudáveis. Então, a Maíra, ela apoia pessoas a tratar relacionamentos, tá? E para quê? Para buscar, para encontrar essa segurança, esses hábitos alimentares saudáveis, entre outras áreas, segurança, né? Então, assim, a Maíra, ela trabalha nos relacionamentos, tá? Relacionamento de você com a alimentação, de você com você mesmo, te priorizando, te trazendo segurança, confiança. Então, a Maíra veio apoiar aí, o seu encontro nesses relacionamentos. Ah, que bacana! Bom, seja muito bem-vinda, Maíra, seja muito bem-vinda também a cada um que está assistindo essa live aqui, seja ao vivo, seja também a gravação, tá? Peço o pessoal que estiver aqui para deixar aquele joia, aquele coraçãozinho, né, o seu comentário, a sua dúvida, isso também ajuda muito na divulgação do nosso trabalho, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos aqui. Quem estiver assistindo a gravação e não der para a gente interagir por aqui ao vivo, né, tirar as dúvidas de vocês, podem deixar nos comentários que a gente vai acompanhando e interagindo com vocês também, tanto nas mensagens, né, abaixo, ou também em próximas lives, que isso sempre estimula novos assuntos, novas dúvidas de vocês, para a gente trazer conteúdo moldado de acordo com a dúvida e necessidade de cada um de vocês, tá? Para quem não me conhece, eu sou Henrique Souza, sou professor e terapeuta em HQI, e em paralelo ao meu trabalho com HQI, eu busco trazer contribuições aqui de assuntos que são importantes na nossa caminhada, do nosso dia a dia, até para que a gente possa ter mais flexibilidade ao utilizar a técnica, praticar tanto o autoconhecimento, seja ou a prática com HQI ou com qualquer outra técnica terapêutica que você já esteja habituado a praticar, fazer o seu trabalho na sua jornada individual. Então, minha missão aqui é trazer conteúdo para vocês, para que facilitar essa caminhada. Todo mundo sabe que todo dia tem aquelas adversidades do dia a dia, então, nada melhor do que autoconhecimento, entendermos as regras do jogo, como que funciona a nossa consciência, os bastidores da nossa consciência, como também do meio que estamos inseridos, né? Então, isso é muito importante. E hoje é o assunto aqui sobre as sombras na alimentação. Eu vou começar fazendo uma pequena introdução, até para não ficar muito repetitivo, porque sombras é um assunto que eu venho trazendo com bastante frequência aqui no meu canal e no meu Instagram. Então, vou fazer uma pequena introdução para quem chegou de paraquedas, né, e não sabe nada sobre sombras. O que é isso, Henrique, Maíra? O que é sombra? O que é uma sombra? O que isso tem a ver com alimentação? Né? Então, vou fazer uma pequena introdução que fica bacana para quem já conhece, que já vai fixando alguns conceitos, e para quem não conhece, vai conseguir acompanhar de uma forma bem tranquila, né? Bom, sombras são tudo aquilo que a nossa psique reprime, né? Tudo aquilo que é jogado para debaixo do tapete, seja um desejo, uma vontade, um sentimento, uma emoção, um pensamento, tudo aquilo que nós reprimimos, tudo aquilo que não é expresso, que é jogado para debaixo do tapete, isso tende a crescer a longo prazo. Eu sempre brinco, né? O fato de jogar concreto não quer dizer que resolveu. É uma falsa ilusão de solução, né? Então, isso pode ser uma vontade de comer um doce, por isso que pessoas tentam, por exemplo, fazer uma dieta, consegue até certo tempo, e depois que termina essa dieta, ela come para compensar aquilo tudo que não comeu. Quem está alimentando? A sombra, né? Então, a gente vai falar com bastante profundidade sobre isso também. Então, tudo aquilo que não é expresso, que é reprimido, tende a virar uma sombra. Eu sempre brinco, né? Que sombra e ego é a mesma coisa. O ego é a parte que se expressa e a parte do ego que não é expressa, seja por uma culpa, uma vergonha, seja qual for o motivo, tende a virar uma sombra. E essa sombra, ela pode vazar em várias áreas da nossa vida, seja no relacionamento, no profissional, no financeiro, nas relações, tanto interpessoais como afetivas, como também na alimentação. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esses bastidores, o que está por trás, tanto da questão alimentar, como também das consequências, né? Que isso vai se estender à imagem, a como se relaciona com o corpo. Então, vamos acabar estendendo um pouquinho esse assunto, porque está tudo interligado, né? Quem quiser aprofundar um pouquinho mais nessa introdução sobre as sombras, deixo de dica aqui, dá uma olhada nas minhas postagens, no meu canal do YouTube, tem muito material bacana sobre as sombras, tem introdução, tem de todos os ângulos que você imaginar. Quem quiser aprofundar também, tem um workshop de sombras
Lá na bio do meu Instagram você consegue adquirir também. Então tem muito material para vocês aprofundarem, beleza? Maíra, passo a bola para você, uma pequena introdução aí sobre o nosso assunto. Gente, é bem interessante, né? O que o Henrique falou. E é muito importante observar, dentro da alimentação, é muito importante observar alguns parâmetros, né? Dentro desse processo que foi reprimido aí, e que às vezes passa despercebido, ou a gente nem sabe, a gente nem tem conhecimento, né? Às vezes a pessoa vira e fala assim, caramba, é normal. Isso é normal. O que eu mais ouço, eu acho que o Henrique também, né? É normal isso. E quando a gente vai avaliar, não é normal. Dentro da alimentação, a gente busca três pilares muito importantes, que é a força, né? A segurança e aí o reconhecimento. Às vezes, a gente busca certos alimentos para ser reconhecido, porque a nossa mente ela não entende o que é certo e ela não entende o que é errado, tá? Então, literalmente, ela só vai fazer um processo de você sobreviver. E quando você é criança, você quer ser reconhecido pelo seu pai, pela sua mãe, por quem está ali perto de você, e você faz o quê? Cria um método de sobrevivência, que é simplesmente falar, eu quero ser reconhecido. E às vezes você é reconhecido comendo, aonde a mãe vira para você e fala assim, para, menina, de comer. Menina, você está comendo demais. Nossa, você não vai parar de comer, não. Aquele momento é um momento que sua mãe ou aquela pessoa que você tanto ama, que você queria reconhecimento, está ali te dando atenção. Só você e essa pessoa. Ou às vezes, pode ser até entre outras pessoas, mas é a forma que ela consegue te dar, que você reconhece aquela atenção. E você passa a começar a comer, você começa a comer para quê? Para ser reconhecido. Reconhecida por aquela pessoa. Tá? Isso é muito importante observar. Outro fator importante, né, é a força. Às vezes você já ouviu falar, né? Menino, você tem que comer para você ter força. Você precisa ficar forte, come para ficar forte, né? E às vezes passa certas situações ali na vida que você realmente precisa de força. Força para carregar todos os problemas da sua família nas costas, né? Então você realmente precisa de força. Força para passar por certas situações. Força para levar os problemas de todo mundo nas costas, né? E aí entra a alimentação. Aí você vai começando a comer. Porque vem o estralo e fala, você precisa de força. Então, se eu preciso de força, eu vou buscar na onde? No alimento. Outro movimento fortíssimo é a segurança. Principalmente para pessoas que foram abusadas, pessoas que passaram por processos ali na sexualidade, ela vira e se protege como forma de segurança, como uma forma de proteção, como uma forma de sobrevivência, realmente abordar essa relação com o corpo. Então, ela busca o alimento como realmente uma forma de proteção, né? Então, esses três pilares, eles estão muito ancorados ali dentro da alimentação, tá? Muito ancorados, que é você buscar reconhecimento, você buscar ter essa relação. Então, às vezes, você busca uma relação na comida, às vezes você não tem a atenção do pai, da mãe, do vizinho, do professor, do papagaio ali, e às vezes você quer esse reconhecimento, e às vezes você busca e encontrou esse reconhecimento ali através da alimentação, né? Como você está sendo, você está encontrando esse reconhecimento, essa força e ao mesmo tempo essa segurança aí que é muito importante. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a sombra dentro desse processo que eu acho assim fantástico. Então, anote aí todos esses três pilares que eu acho que é muito importante e está dentro do relacionamento. E, gente, observando muito importante que o processo não é o que aconteceu, não é o que aconteceu, que minha mãe não me deu atenção, é o sentimento envolvido naquele fato. O sentimento envolvido no fato é que é a grande âncora para todo o processo. Porque se eu tirar o sentimento, tá? O fato vai ser fato. E o que adoece o nosso corpo, que faz buscar esse alimento, que faz as minhas escolhas serem
positiva para o meu corpo ou negativa para o meu corpo, é esse sentimento. E eu sempre falo, qual que é meu ponto de partida? É o meu natural, é o natural do meu corpo, o funcionamento natural. Quando eu entendo como o meu corpo funciona, o natural dele, como é o funcionamento natural dele, é ali que é o meu movimento para voltar para casa, para voltar para a minha essência. Então, o que que impede eu de voltar para essa essência, para o natural, o funcionamento normal do meu corpo? Entende? O que que eu estou indo de contrapartida? O porquê? Entende? Essas são as grandes questões que é muito importante a gente realmente observar, realmente anotar, realmente ali estudar, né? E entender, porque quando o nosso corpo entra em desequilíbrio, é só uma forma de aqui, para um pouco, aperta o freio e observa o que, que você precisa ser mudado, né? Para quê? Para realmente você continuar a caminhada de forma tranquila, de forma segura, de forma saudável. Então, quando tiver Exatamente. uma sinalização aí de algum adoecimento, pare e observe. Precisa ser analisado algum relacionamento aí, tá? Para quê? Para se ajustar e para tirar esse sentimento. Para quê? Para realmente ir liberando. Nós estamos aqui, né, Henrique, em um movimento aqui na vida que eu sempre brinco com os meus clientes, com todo mundo que chega, que nós estamos aqui num processo evolutivo, e esse processo evolutivo é um movimento de desapegar, né? De desapegar de situações, de fatos, de vidas passadas e até mesmo de pessoas, né? Não quer dizer que a gente vai deixar as pessoas, mas sim simplesmente deixar esse sentimento de apego, que envolve muito na alimentação, tá, gente? Tudo isso é alimentação, a escolha é simplesmente um sinalizador para você entender e você olhar. E por falar em escolhas, né, eu já vou dando um gancho já nesse tema, porque é um dos pilares da linha que eu trabalho também. Né? Eu sempre gosto muito de utilizar uma frase que é o seguinte: escolhas conscientes evitam as realidades inconscientes. Então, se você não está consciente da natureza das suas escolhas, você vai escolher de forma inconsciente. Só que o que está lá no nosso inconsciente? O nosso inconsciente, nós não compreendemos com a nossa parte racional o que está ali. E se você está no piloto automático, quem vai escolher é o seu inconsciente, aonde habitam as nossas sombras psicológicas, as nossas personalidades. Então, na alimentação, que é o nosso tema de hoje, se você está inconsciente da sua alimentação, quem vai acabar alimentando por você vai ser suas sombras, as suas personalidades reprimidas, embasadas em dois mecanismos internos, de razão e de emoção. Então, tudo que fazemos ou deixamos de fazer vai passar por esses dois mecanismos de razão e de emoção, e dessa razão e emoção, muitas das vezes, reprimida, que está reprimida as nossas personalidades, que são as nossas sombras. E é aí que começa, então, o conflito. Porque a alimentação, ela vem para saciar o quê? O nosso corpo físico. O nosso corpo físico, o termômetro dele vai ser o quê? As calorias que nós... calorias, não vai ser as calorias que nós precisamos para poder gastar, que vai ser a energia que nós vamos utilizar para poder movimentar esse corpo físico. Então, nós temos uma quantidade que é fácil de ser batida, que vai saciar a necessidade do corpo físico. Só que o que acontece? Estamos, na maioria das vezes, inconscientes disso. E aí, quem que vai fazer essas escolhas? O inconsciente, aonde muitas das vezes a pessoa vai se alimentar para saciar não a necessidade que o corpo precisa, e sim uma lacuna emocional não preenchida. Então, se você busca prazer em algum alimento para suprir uma falta de algo, seja uma falta de atenção do pai, ou da mãe, ou do marido, da esposa, ou de um reconhecimento no trabalho, ou para buscar a aprovação, como você trouxe, né, que come tudo, né, é bonitinho, nossa, que gracinha, está engordando. Ou seja, se uma pessoa tem muita desaprovação, ou ela sente desaprovada pelo pai e pela mãe, e os momentos de elogio é quando ela comia tudo, hoje ela pode buscar esse prazer, ela pode buscar esse estímulo, essa aprovação no alimento. Então, aqui é um movimento, uma das linhas, né, onde ela pode buscar um prazer para compensar. Então, o corpo físico tem uma necessidade, mas o corpo emocional vai ter uma lacuna muito maior preenchida.
né? E aquele buraco que não tem fim. Porque se você vai saciar o seu corpo físico, você bateu a sua quantidade de caloria ali que precisa ali no seu dia, está satisfeito. Só que agora imagina anos de carências, anos de busca de aprovação, anos de rejeições. Imagina quanto prazer é necessário para isso. Então é onde a pessoa come de forma inconsciente e o corpo físico vai pagar o pato por isso, né? Então aí é onde começa então a afetar outras áreas da vida, porque aí ela vai começar a se sentir inferior com o corpo, né? Ela vai buscar essa rejeição inconsciente, e aí vai virando uma bola de neve, e isso vai afetando outras áreas da vida, e daí a pouco ela não está satisfeita com o corpo, daí a pouco ela se sente inferior com outras pessoas, e daí a pouco isso vai intensificar o ciúme, a inferioridade dela, daí a pouco ela começa a cobrar no relacionamento, ou se sentir inferior, e aí começa então um ciúme, aí já começou um problema no relacionamento, e aí se ela tem um problema no relacionamento, ela já não consegue bem no profissional, né? E aí vai virando aquela bola de neve, onde vai partir para uma alimentação em desequilíbrio, que vem com o emocional em desequilíbrio. Então, esse é um dos pontos. Então, uma das linhas é buscar o prazer no alimento. Outra linha também, que é muito comum, quem já acompanha meu trabalho, né, vê que eu gosto sempre de trabalhar os extremos. Então, da mesma forma que uma pessoa ela pode buscar de forma inconsciente um prazer, ela pode também, de forma inconsciente, buscar uma rejeição. Aí a pessoa fala assim, Henrique, mas buscar uma rejeição, ninguém quer ser rejeitado. Ninguém quer ser rejeitado de forma consciente. Mas talvez uma personalidade sua reprimida, que tem uma culpa, talvez ela pode ter o prazer em ser rejeitada por isso, porque isso vai estar compensando inconscientemente nela uma culpa. Então, se ela tem uma culpa, ela pode buscar esse prazer em ser rejeitada. E uma forma dela se sentir rejeitada com isso, pode ficar insatisfeita com o corpo, né? E para ela ficar insatisfeita com o corpo, vai passar pela alimentação em desequilíbrio dela. Então, essa insatisfação com o corpo pode ser uma consequência dessa autopunição que ela vai acabar buscando descontar na comida, né? Então, uma forma de confrontar o pai, por exemplo, vamos supor que a mãe ou o pai valorizava o corpo, a alimentação, e uma forma de expressar essa rebeldia por outros fatores pessoais, que eu estou trazendo exemplos, tá, pessoal? Não que esses exemplos que eu esteja trazendo seja cravado isso, todas as causas, tá? Que é só para uma análise superficial e cada um vai vendo onde faz sentido na sua história individual. Porque pode ser uma vírgula na sua história que pode desviar o rumo de tudo isso, tá? Então, uma pessoa que talvez tenha, por seus motivos, situações aonde ela ficou chateada com o pai ou com a mãe, uma forma de confrontá-los pode ser seguir na contramão. Então, essa contramão pode ser uma contramão financeira, profissional, ela pode buscar punir o pai ou a mãe de forma inconsciente, sendo rebelde. Seja um rebelde na carreira profissional, seja buscando um relacionamento que o pai ou a mãe desaprova, ou a desaprovação na alimentação, né? Então, também entra como dos estímulos, né? Então, aqui alguns exemplos para a gente ver até onde vai o nosso inconsciente quando ele põe a mão no volante e assume as nossas escolhas, né? E uma delas vai ser na alimentação. É interessante que eu estou aqui olhando as mensagens, né? Tem duas perguntas interessantes. Uma delas, a última é acho que é Cília. A Cileia. Da Cileia. Cileia está sempre presente aqui com a gente. É preciso saber fazer escolhas. É tão interessante essa pergunta, gente. Porque se eu sei como funciona meu corpo, vamos dizer que você tem um carro. E esse carro, ele só pode ser alimentado com, né, com combustível X. Se você coloca o combustível Y, ele não vai funcionar de acordo. Da mesma forma é o nosso corpo. Se eu consigo entender e conhecer o meu corpo, como ele funciona, entende? E eu dou alimento para aquele movimento, para aquela... Vou dar só um exemplo, tá? Só um exemplo básico, que muitas vezes, às vezes as pessoas não sabem. Nós temos horário de pico, né? E de meia-noite às 3 é um horário que o fígado está limpando o corpo todo enquanto você está dormindo. Se você está acordado e produzindo sentimentos e emoções ali, comendo, enquanto ele está limpando, você está mandando mais sujeira. O que você está fazendo? Sobrecarregando esse corpo. Entende? Por isso a importância do sono nesse horário
Então, olha só que bacana, quando eu sei, eu começo a fazer melhores escolhas. E se eu consigo fazer melhores escolhas, quando eu não consigo, eu vou olhar e falar: peraí, o que está acontecendo? Eu saio do acelerador e eu começo a apertar o freio, entende? Como o tão importante que é conhecer essa, essa máquina, né, consciente que Deus deixou aqui e que às vezes passa despercebido. Às vezes a gente entra ali no automático e vamos viver, vamos fazer escolhas. Ah, eu gosto disso. Ah, eu gosto daquilo. E quando você vai fazer realmente as experiências, você realmente não gosta. Você literalmente foi conduzido a gostar por uma por família, né? Por um conceito familiar, e entre outras situações. Então, é preciso saber fazer escolhas, é preciso conhecer a sua máquina, porque sabendo, conhecendo a sua máquina, como ela realmente funciona, você vai levar o melhor combustível para ele, o melhor alimento, e fazer, sim, a melhor escolha. Então, é importante, sim, saber fazer melhores escolhas em determinado horário, tá? Em determinada situação. Maíra, e se eu escolher ficar à noite acordada, não conseguir, tá bom, tudo bem, não tem problema, mas você sabe colocar o combustível certo no outro dia, para realmente reduzir os danos e você realmente poder fazer essa busca, né, de forma consciente daquilo que está te impedindo, por exemplo, de dormir, tá? Que é importante, porque se eu não estou dormindo, tem um desequilíbrio ali, porque a escuridão não é por acaso, o claro, o escuro não é por acaso. E outra pergunta que eu achei bem interessante, a alimentação seria uma escolha de sobrevivência emocional, ela é influenciada, tá? Ela realmente, se você não conseguir tratar essas relações, essas sombras, né, essa repressão, o que aconteceu na minha infância, o que eu tanto reprimo ali, realmente ele vai ser uma forma de sobrevivência emocional. Você vai começar a alimentar para sobreviver toda aquela situação emocionalmente que você viveu lá atrás. E completando, né, além de saber escolher, complementando aqui também, o que é muito importante é saber o porquê está escolhendo. Porque eu sempre uso, né, nos meus encontros também sobre as sombras, uma analogia. Seguinte, a gente acredita, né, foi treinado a acreditar que por trás desse corpo físico existe apenas uma personalidade. Está aqui o corpo Henrique e apenas uma personalidade Henrique fazendo escolhas. Não. Né? Existem várias personalidades. Então, tem uma personalidade de 5 anos, de 6, de 7, de 8, de semana passada. Né? Cada vez que nasce um dilema na nossa experiência, nasce uma personalidade. E essas personalidades ficam aqui até esses dilemas serem resolvidos. E essas personalidades, algumas vão se expressar, vão interagir no dia a dia. Então, por exemplo, o Henrique que está aqui conversando, tem algumas personalidades interagindo. Então, imagina se tivesse aqui a personalidade que joga futebol no final de semana, né? Não é o momento para essa personalidade se manifestar aqui. É o que? A personalidade do terapeuta, do professor, né? Essa personalidade que vai interagir. Então, aqui alguns exemplos fáceis da gente identificar quais as personalidades que nós vamos atuando durante o dia. Só que nós temos milhares de personalidades. E aquelas que nós temos vergonha, culpa, seja qualquer outro aspecto reprimido, vira uma sombra. E algumas das nossas escolhas vão ser essas personalidades que vão escolher. Só que como essas personalidades são algo que a própria pessoa está reprimindo de si mesma, ela nem tem consciência disso pela sua parte racional. E essa parte pode estar escolhendo por ela. Então, quando ela vai almoçar, quem que está almoçando? É a personalidade consciente? É a personalidade que vai almoçar para saciar o corpo físico? Ou é uma personalidade que tem culpa, que tem carência, que tem rejeição? Ou que está tão preocupada com o que vai acontecer daqui meia hora, com semana que vem, que ela nem viu ela almoçando. E daí a pouco outra personalidade não vai ficar saciada e vai querer almoçar de novo, ou vai querer descontar em outra comida, em algo, entende? Então ela vai se alimentando para satisfazer essas personalidades reprimidas ou essas lacunas emocionais não preenchidas, e aí entra a questão da escolha. Ela não sabe o porquê está escolhendo. Ela não sabe se essa escolha, e aí tem outros fatores que também influenciam na natureza das nossas escolhas, como, por exemplo, a gente vê como cresceu o neuromarketing.
Então, talvez quem domina esse assunto pode estimular o seu inconsciente, uma carência sua mal resolvida, ou estimular através de uma imagem, algo que vai despertar prazer associado a algum alimento, e você vai comer por causa daquele estímulo, e não por causa do seu corpo físico. Então, quem está escolhendo? Então, complementando, né, a pergunta além de saber escolher, por que ele está escolhendo? Né? Porque se você não escolhe de forma consciente, o seu inconsciente vai escolher por você. Né? E tem uma outra pergunta aqui interessante, cadê? E sobre as intolerâncias alimentares, né? É expressão do inconsciente? Sim. Na nossa visão, tudo vem da informação. Tudo é informação na nossa consciência. E toda a nossa realidade física, material, vem de conteúdos informacionais na nossa consciência. Então, toda a nossa realidade material é uma expressão da nossa consciência. Tanto a nossa alimentação, como a roupa que você vestiu, o relacionamento que você entrou, a carreira profissional que você vivenciou, se tropeçou numa pedra e caiu e ralou tudo, nós entendemos que é uma autoagressão. Na nossa visão, não existem acidentes. São tudo cocriações da nossa consciência. E aí quem entra fala assim, Henrique, então eu estou escolhendo engordar, eu estou escolhendo adoecer. Eu diria o seguinte, uma parte sua está escolhendo isso sim. É tão absurdo para a pessoa falar assim, nossa, mas eu não escolhi isso. Aí eu completo. Uma parte sua não escolheu. Por isso que é uma repressão. É uma repressão tão grande que a parte consciente, ela desconhece essa outra personalidade que habita aí dentro, que tem os seus motivos. Por isso que ela é uma sombra. Porque se ela soubesse, não estaria reprimida, ela teria consciência disso. Ficaria mais fácil de apaziguar essas personalidades aí dentro. É justamente por isso estar reprimido e inconsciente que é tão absurdo para outra personalidade. Você, mas eu não escolhi tropeçar aqui. Eu não escolhi engordar. Eu não escolhi ter esse relacionamento. Né? Aí eu completo. Não escolheu essa personalidade. Por isso que muitas pessoas buscam soluções. Porque se você vivencia um problema, que é uma consequência de uma escolha que você fez lá atrás, né? Como que esse movimento não pode ser dali? Então, as pessoas buscam soluções aonde elas não perderam. Por isso que se ela ficar esperando emagrecer, esperando a política, esperando alguém fazer uma caminhada com ela, esperando alguém aprovar ela ir para a academia, esperando alguém fazer tal coisa, ela não vai conseguir esse resultado nunca. Ou ela só vai sustentar esse resultado enquanto a parte racional, que quer esse resultado, fizer um esforço tremendo. Ali, vigiando 24 horas por dia, isso vai demandar dela uma energia tremenda para poder sustentar essa realidade. Aí quando ela começa a emagrecer, começa a sustentar essa realidade, ela vai baixar a guarda. Beleza, estou conseguindo. Aí onde ela baixa a guarda, aí quem que vem? A sombra. Que tem aqueles motivos que vai puxar o tapete. E esses motivos, gente, é muito sutil. É muito sutil. Todo dia eu faço atendimento aqui, é cada situação mais sutil que a outra. Né? E quando a ficha cai, a pessoa fala assim, nossa, é muito comum, por exemplo, uma pessoa que luta para fazer um exercício, uma dieta para poder emagrecer, e ela não sustenta isso. E aí a gente pesquisando a fundo, né, na história dela, trabalhando as camadas, fazendo ali um processo terapêutico de autoconhecimento, a pessoa chega à conclusão que talvez ela está buscando a aprovação do que é muito comum, por exemplo. A esposa está tentando emagrecer e ela não consegue. Aí ela cai uma ficha lá. Ela entende que se ela tiver um corpo saudável, ela vai causar ciúme no marido. Né? E ela prefere não ter problema no relacionamento do que emagrecer. Porque emagrecer para ela é igual causar ciúme e ter um problema no relacionamento. Então, inconscientemente, a personalidade dela que quer ficar bem com o marido, o que vai fazer? Vai puxar o tapete. Porque ela entende que ela não tendo um corpo atraente, ela vai preservar a relação dela com o companheiro. A parte que está incomodada, que quer ter um corpo bacana, que quer também agradar o marido, vai ser totalmente conflitante com a personalidade que entende que para manter essa relação ela tem que engordar. Ou ela não pode emagrecer, ou não pode ter um corpo atraente por ter medo de chamar a atenção. Né? E aí fica esse conflito e essa personalidade puxa o tapete e pode descontar na comida. Um outro exemplo é o medo de inferiorizar alguém. É muito comum, né? A pessoa quer emagrecer, só que aí a irmã, a filha, a mãe ou alguém não está bem, não está se dando bem a relação com o próprio corpo. E aí, para ela não inferiorizar,
ela busca a aprovação dessa pessoa, engordando, né? E aí desconta na comida. Então percebe como que é muito sutil essas causas. E se a pessoa não toma consciência disso, essa personalidade ou vai sabotar, ou não vai deixar ela manter essa realidade, ou vai descontar na comida ou em outra área. Por isso a importância desse movimento. E aí, complementando a pergunta, sim, tudo é na nossa consciência, inclusive também a intolerância alimentar. Porque no nosso estudo, principalmente com a HQI, existe um raciocínio onde nós conseguimos ser bem precisos na localização das causas desse desequilíbrio no corpo físico. Então, de acordo com uma doença, uma somatização, por exemplo, a gente sabe que tipo de trauma na consciência dessa pessoa gerou essa realidade em desequilíbrio. Então, talvez essa intolerância alimentar é só uma expressão da consciência para que ela desequilibre o sistema digestório dela, que no nosso raciocínio vai ter um conjuntinho de traumas específico de uma área da vida dela que vai desequilibrar o sistema digestório. E para que isso se manifeste, ela pode inconscientemente buscar um alimento que vai desequilibrar esse movimento. Por isso que tem pessoas que estão comendo o mesmo alimento, por que que uma tem essa intolerância e outro não? Por que que um anda descalço e o outro baixa a imunidade e o outro não? Por que um teve Covid e o outro não teve, sendo que tiveram, né, acesso à mesma pessoa com o vírus? Então, o diferencial de para um manifestar e o outro não, são as informações que estão na consciência de cada um. E essas informações passam por tudo aquilo que vai armazenando de acordo com a experiência individual de cada um. E é interessante também sobre a intolerância alimentar, também entender sobre essa alimentação, né? E além de entender sobre essa alimentação, entender se seu corpo está preparado. Às vezes seu corpo está manifestando ali, gritando, falando aqui, socorro, olha para mim, prioriza, dá uma olhada, né? Que é o porquê que eu estou escolhendo esse alimento para prejudicar meu corpo, né? Às vezes eu estou numa família onde todo mundo adoece e eu já entendi que todo mundo ali adoece. Então, para mim não ser diferente, eu começo a adoecer também, né? Vamos dizer que uma família ali todo mundo é obeso. Então, eu escolho de forma inconsciente a ser obesa. Por qual motivo? Para mim não ser diferente daquela família. Entende? Eu não me permito ser magra porque a minha família toda é obesa. A minha família toda está doente. Então, a gente também tem que entender. Senão, poxa, eu vou sair do meu ciclo familiar, né? Eu vou ser a excluída, eu vou ser a diferente, ninguém vai me dar atenção. Não é bem por aí. Então, às vezes, a gente faz escolhas inconscientes, não nos permitindo ser saudável, não nos permitindo emagrecer, pelo processo familiar, entende? E aí você realmente começa a perceber, ou é minha saúde, né? Que eles vão me amar do mesmo jeito. Eles vão continuar me amando. Quando a gente trata as relações, você vai observar que o processo de tratar essa dependência, esse apego que influencia e que te traz, né, o adoecimento ou o sobrepeso, ele não tem o objetivo de acabar com a relação. Pelo contrário, é fortalecer essa relação, onde você não traz movimento de adoecimento para o outro e nem o mundo traz movimento de adoecimento para você, entende? Esse é o processo que deve acontecer. E aí a gente tem o processo de observar na alimentação. Porque se eu estou... É bem interessante que lá em Bocaiúva, eu atendi, né, uma pessoa bem bacana, que assim, dentro dos atendimentos, e ela buscava uma alimentação para realmente destruir ela, porque ela estava contra quem deu a vida, né? Então, quando ela vai contra quem deu a vida, literalmente, ela realmente buscava alimentação para destruir ela. Olha uma relação bacana, né? Então, assim, quando você começa a desvendar essas camadas, você começa a desconstruir isso, você fortalece as relações, né? Você entende o que tem por trás dessa relação, você começa a liberar esses sentimentos, as relações começam a ficar fortalecidas, e aí você não precisa de nada para te mostrar que você está passando, você tem esse desequilíbrio na relação. Você não precisa dar
alimentação, você não precisa do problema financeiro, você não precisa de um problema de relacionamento, você não precisa para te mostrar, porque realmente você foi lá e curou essa relação, entende? Trabalhou o desapego, trabalhou o apego, a dependência emocional, a insegurança, a inferioridade, entre outros. Que é isso que faz a gente buscar certos alimentos, entende? Exatamente, É né? E essa busca incessante lá fora, né, que distancia a pessoa da própria essência, né? E é justamente pensando nisso, que já fica até um convite aqui para o pessoal também, né? Nesse feriado, nesse próximo feriado de Semana Santa, nós vamos ter um evento presencial, uma imersão sensacional com profissionais aí, que inclusive vários deles vão estar aqui numa sequência de lives bem interessantes com a gente também. Qual que é o nosso objetivo? Resgatar e reconectar você com a sua própria essência, com a sua fonte. Porque muitas pessoas estão procurando o quê? Soluções aonde não perderam. Ou seja, aquilo que nós falamos aqui hoje, né? Nosso encontro buscando lá fora, sendo que a solução está dentro de cada um. Então, todo o nosso trabalho, né, seja no processo terapêutico, seja trazendo informações, é o quê? Para resgatar essa conexão com a fonte. Então, essa é a nossa proposta. Fica o convite aqui para vocês. Vai ser um evento sensacional, então vai ter muita coisa bacana, num lugar maravilhoso, onde a gente vai ter, durante esses 3 dias, essa oportunidade, né, de reconectar e trabalhar, né, essas várias outras questões. Então vai ser um final de semana incrível, com palestras, convivências, vai ter de tudo nesse evento, né? Então cada um com a sua linha e todos com o mesmo propósito, né? Reconectar a essência. Então, quem tiver interesse, nós vamos deixar, né, o link do site abaixo, também o pessoal pode entrar em contato. Temos um grupo também exclusivo no WhatsApp, para quem quiser saber mais informações sobre, né, onde se hospedar, onde pode ficar, horário, programação, todas essas dúvidas também, onde nós temos uma melhor interação, tem esse grupo provisório, então quem quiser participar pode entrar, vamos deixar o acesso para vocês, o link, tá? Vamos deixando também o convite, porque tem muito assunto bacana. Amanhã mesmo eu vou estar com a Inês, que também vai estar presente no nosso encontro, né, na nossa imersão. A gente vai estar falando sobre dificuldade em dizer não, né? Então, todos os nossos assuntos aqui vão acabando se complementando também, né? E à noite, amanhã vai ter rodada dupla de live, né? Então, à noite eu vou estar com o Paulo Azevedo, que também vai estar no nosso evento, e a gente vai estar falando sobre níveis de consciência. Então, é um assunto que também complementa o de hoje, né? A dificuldade em dizer não para qualquer área da vida, inclusive também para a alimentação, e a dificuldade e os níveis de consciência, para a gente entender até onde passa a natureza das nossas escolhas e aonde nós estamos escolhendo, porque cada nível da nossa consciência vai ter um aspecto diferente que vai influenciar na nossa realidade prática. Então, são assuntos que se complementam. Tem uma outra grade de eventos também, vou falar todas aqui agora, senão vou ficar até amanhã falando live, porque tem uma grande grade aqui, então fica para vocês aí, depois quiserem seguir o nosso perfil, fica o convite, estou sempre postando nos stories as datas, tá? Então, gostaria de agradecer a cada um de vocês também, né? Maíra, fala um pouquinho aí sobre seu trabalho, quem quiser conhecer mais também sobre o evento, a sua participação. Maíra também vai estar presente no evento também, né? Fala um pouquinho sobre como que vai ser você lá no evento. Gente, é bem importante entender que tudo isso que nós mostramos, às vezes, a gente não consegue observar pela lógica assim, prestei atenção e foi. Não, às vezes você precisa de uma pessoa especializada que te mostra ou pontos cegos, aqueles pontos que você não consegue ver, entende? Por quê? Não está ali na sua frente. Precisa ser falado, precisa ser mostrado. Então, nós estamos aqui para realmente mostrar aquilo que você não consegue enxergar, aquilo que você realmente não consegue visualizar, tá? Então, segura na nossa mão, tá? Vamos lá, tem a imersão maravilhosa. Sim, tô apaixonada com a imersão, né? Porque, assim, são profissionais maravilhosos que estão aí na caminhada, já tem um bastante tempo. Eu falo porque, assim, o Henrique Miara foi os meus terapeutas ali de início, que pegou na minha mão, que me mostrou caminhos, me apoiou. Então, assim, é bem importante isso. E fora outros terapeutas que estão aí, tem uma que eu sou apaixonada também, a Luísa, e todas as outras que, assim, todos os profissionais, assim, têm uma bagagem maravilhosa para
estar entregando para você, para segurar na mão de vocês, para apoiar vocês, realmente mostrando para vocês aquilo que às vezes vocês não conseguem visualizar, entende? Aí, vou falar na Luísa, tem uma live com ela também sobre hierarquia familiar, aonde também vou falar sobre as sombras familiares. Inclusive, alguém até colocou na minha caixinha de perguntas nos stories sobre as sombras familiares, né? Então, vou estar abordando esse assunto também com a Luísa, que vai estar presente no nosso evento também. Inclusive, tem material também sobre sombra familiar no meu canal do YouTube. E também eu vou deixar um convite aqui para o pessoal seguir o Instagram do evento, né? Conexão Interior. Inclusive, está aqui ao vivo com a gente assistindo. É a Mércia, grande amiga e parceira também, idealizadora do evento também, vai estar com a gente presente lá no evento. Inclusive, tem uma live salva já com a Mércia também. Fica aí o convite também para o pessoal assistir. E se vocês gostaram do tema, querem mais, manda os temas que vocês têm interesse, me segue lá, olha realmente os conteúdos que tem, se você quiser outro conteúdo, me manda no direct, me chama, traz temas que eu vou trazer realmente as informações que vocês desejam ali, né, dentro de todo o trabalho, e que é interessante, o objetivo da gente é realmente te apoiar, realmente segurar na mão de vocês para trazer essa evolução que a gente já tem evolução e que a gente continua evoluindo, gente. A gente não está aqui, a gente não resolveu tudo, tá? Eu rodo protocolo, eu faço o HQI, eu faço meus processos, tá? De evolução, porque a gente está nesse processo, a gente precisa estar nesse processo. Mas é importante que você saiba que a gente também pode te mostrar esse ponto cego que nós já observamos, que nós já encontramos, que nós já estudamos e avaliamos, e que é importante para vocês. Então, às vezes a gente não consegue, às vezes eu preciso de profissionais para me mostrar um ponto cego. Às vezes eu preciso de um parceiro que vai pensar aqui, me mostra isso aqui, eu não consegui ter essa percepção de onde que vem. Isso é importante. Então, não é vergonha, tá? Pedir, solicitar, virar e ir lá. Olha, tô precisando de um apoio, tá? Marcar uma sessão, ou então ir no evento, um evento todo estruturado para vocês, para a gente te apoiar, a te mostrar o que você não enxerga, o que você não consegue ver, tá? Então, é muito importante te trazer também direcionamento, trazer aonde você pode realmente trabalhar e evoluir nesse processo, se curando, tendo processo de cura, temos várias ferramentas. Vai lá, entra no grupo VIP, pergunta, tira suas dúvidas. Gente, tem assim, muito importante, nessa live tem o ticket, né? No caso, o cupom meu e do Henrique, escrito Henrique, todo minúsculo, Maíra, todo minúsculo. Vai lá no site. Se você fizer a compra, você vai ter 10% de desconto. Se você tiver dúvida, tem suporte, tá? Para te direcionar. Chama a gente, que a gente faz todo o direcionamento, tira suas dúvidas. E a gente também vai observar, né, em todo o contexto, se realmente esse é o perfil, né? Se você realmente, você que está querendo entrar, se realmente você está dentro do perfil do projeto. E você também vai poder avaliar se realmente é o perfil para você estar lá. Então, é muito bacana tirar essas dúvidas para realmente observar analisar tudo isso, tá bom? Então, me segue lá, se quer tirar dúvidas, se você quer outro conteúdo, me chama lá também, me manda o tema, manda para o Henrique, qualquer coisa estou à disposição, tá? Estou aqui para te ajudar, para te apoiar a realmente desconstruir tudo aquilo que te impede de ter uma alimentação saudável, ter um hábito alimentar saudável, ter saúde, tá? Saúde, gente, disposição. Não adianta ter dinheiro sem saber desfrutar desse dinheiro. Não adianta ter dinheiro sem ter saúde para desfrutar. Então, é muito importante entender que precisa de saúde, entender que precisa realmente cuidar dessa máquina aqui, tá? Não é a chegada, mas como eu vou chegar, como está sendo o meu processo, tá? Então, vamos embora. Segura na mão da E gente. seja, um recadinho também para complementando,
seja qual for o seu problema, seja qual for a sua dificuldade, saiba que você não está sozinho. Tá? Hoje a gente tem a oportunidade de estar numa época maravilhosa, onde nós temos essa oportunidade da internet, essa conexão que nós temos a oportunidade também desse evento presencial. Então, todas as formas dá para se conectar, seja online, seja de forma presencial, né? E nós deixamos sempre várias portas abertas. Então, você não está sozinho nessa, tá? Então, seja qual for o seu problema, a sua dificuldade, tá? Se depender da gente, nós sempre deixamos aí portas abertas para você participar, para você aprender, para você trabalhar suas questões, né? Então, todos os nossos profissionais aqui, todos têm a sua contribuição, né? Tem o canal do YouTube com muito material, muito conteúdo, onde as fichas vão caindo, tem o material sobre as sombras psicológicas, tá? Tem quem precisa de uma técnica, uma ferramenta para poder trabalhar, tem encontros gratuitos também sobre a HQI, periodicamente a gente promove encontros, né? É só acompanhar o nosso, né, as nossas postagens, sempre está tendo encontro em plataforma fechada, gratuita, onde você aprende a técnica para poder praticar. Então, tem lives, tem esse bate-papo, onde a gente tem essa oportunidade de interagir. Acredito que muitas fichas devem ter caído para vários aqui. Né? Quem tiver uma dificuldade também, precisar de um suporte pessoal, tem opção de atendimento individual. Então, assim, tem várias formas. Então, vocês não estão sozinhos. Para qualquer dúvida, qualquer coisa que precisarem, que a gente puder contribuir, estamos à disposição. Deixe aí nos comentários com vocês também a dificuldade que vocês encontram, porque muitos dos assuntos estão claros para a gente, né? Mas à medida do que vocês colocam, qual a dificuldade que vocês encontram, a gente consegue trazer conteúdo direcionado para a necessidade de vocês. Então, deixem aí nos comentários o que você gostaria que a gente abordasse, também sobre o tema sobre alimentação, a gente pode fazer uma parte 2. Hoje foi uma introdução onde a gente pegou por vários ângulos, então se tiver algum que a gente não abordou ou algum que você gostaria que abordasse, deixa lá nos comentários ou manda no privado. Tá? E quem puder também deixar um joia, um coraçãozinho, um curtir, compartilha com aquela pessoa, aquele amigo, aquele familiar que talvez precise ouvir alguma mensagem que foi falada aqui, né? A gente sempre agradece, isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Tá? E se você sentir no seu coração de participar do nosso encontro, da nossa imersão, vai ser um prazer conhecer vocês também pessoalmente, dar aquele abraço, conhecer e interagir com vocês também de forma presencial. Gratidão a cada um que está aqui presente, que sempre está prestigiando o nosso encontro, tá? Gratidão, um beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão, Maíra, por estar aqui presente, né, compartilhando aqui também seu conhecimento. A gratidão, fica um abraço a todos aqui. Gratidão, Henrique, gratidão a todos. Vamos juntos. Até mais.